Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês as novidades sobre o desmame do Ivan. Ele aconteceu de uma forma assim mais rápida do que eu imaginava. Foi muito bem mais aceito por ele do que por mim. E eu vim conversar com vocês agora que eu já estou pronta para falar sobre. E acredito que pronta para falar sobre sem chorar, porque eu fiquei muito tempo ainda pegada a esse assunto. Então vamos começar, vou começar a contar para vocês desde o início dessa fase aí que foi de transição, que foi uma fase que a gente concluiu com o Ivan com 2 anos, 11 meses e 6 dias. A amamentação para mim não começou fácil, né? E eu nem acreditei que eu poderia fazer a amamentação por tanto tempo. Na verdade, a minha meta era chegar até 1 ano e pronto. Só que no meio do caminho a gente descobriu que o Ivan era alérgico a leite, a proteína do leite de vaca, né? Então ele não podia pegar qualquer leite depois assim de lata, né? Porque eu acreditava que ele poderia tomar naninho, essas coisas, só que ele não pode. Então eu fui pesquisar o preço desses leites complementares, era muito caro, e a própria pediatra dele falou, olha só, se você tem a opção de amamentá-lo, não tem necessidade de você comprar esses leites de lata. E ele mamava, eu falei, bom, vou seguir amamentando ele enquanto der, até enquanto ele quiser. Só que o Ivan quis por muito tempo. Só que, vamos lá, tivemos a parte com 1 ano e 5 meses, Ivan, a gente fazia cama compartilhada, Ivan dormia comigo. 1 ano e 5 meses ele foi pro quarto dele, pra caminha dele, e isso foi um pouco mais de separação. Então a gente não tinha mais aquele excesso de mamadas no meio da madrugada, quase que de hora em hora, 40 minutos, com o peito à disposição. Eu já dormia com a camisola e um peito pra fora praticamente, quando era cama compartilhada. Só que desse 1 ano e 5 meses até 2 anos e 9 meses, várias vezes eu precisava ir pra cama do Ivan, porque ele acordava muito de madrugada. E eu acredito que ele acordava muito justamente porque ele estava acostumado a acordar e ter sempre o peito à disposição para voltar para dormir. Eu acredito que foi um erro meu ter ensinado ele a dormir em peito. Não sei se foi um erro exatamente, mas é normal, a criança queria mamar. Mas ele acostumou assim a dormir. Ele só não dormia mamando quando dormia ninado. Mas quando o Ivan tinha 9 meses, eu não aguentava mais ninar ele para dormir. Isso foi o pai que ensinou. Na verdade, ele mamava e dormia, então eu botava no berço, na cama, o que fosse. E o pai ensinou ele a dormir ninando, porque o pai não tinha peito, né? Ensinou a dormir ninando. Então tinha essas duas formas. Só que com 9 meses eu não conseguia mais ninar ele, ensinei ele a deitar, mamar, virar pro lado, dormir. E fui ensinando, gente. Foi toda uma transição pro Ivan dormir sozinho, sem precisar de peito. Teve uma época que ele dormia sem precisar de peito. Ele mamava, virava pro lado e dormia. Só que uma hora ele voltava e queria mamar, dormia mamando. Então assim, foi um processo de sono que atrapalhou. Eu cheguei a dormir muito mal, vocês sabem, minhas olheiras, sem maquiagem, eu sou um panda, um guaxinim. E então eu precisei mudar isso. Esse ano, gente, eu senti a necessidade de que eu não aguentava mais amamentar. Então acho que eu já tinha falado isso por aqui, se não falei aqui, eu falei no Instagram. Tava ficando cansativo pra mim ter que ficar levantando de madrugada e dar peito e dar amamentação pra ele e tal. Até que em agosto eu falei assim, Rodrigo, eu não vou mais levantar de madrugada, quem vai levantar é você. Porque dos 3 meses até 2 anos e 9 meses, era só eu que levantava de madrugada. Quando o Ivan era mais novinho, recém-nascido, o Rodrigo ainda levantava, me ajudava, né? A gente tinha uma divisãozinha, mas depois dos 3 meses a gente começou a cama compartilhada com 3 meses, então melhorou muito pra mim. Só que chegou o momento que eu estava exausta. Então, com 2 anos e 9 meses, em agosto, o Rodrigo começou a ir na madrugada quando ele chamava. Ele levantava, ele vinha aqui na cama e eu falava, Rodrigo, vai lá. Aí eu pegava ele e falava, olha só, quem vai com você é o papai. No início ele choramingou, chorou um pouquinho. Foram 3 dias mais ou menos de adaptação para entender que era o pai que ia começar a pegar ele de madrugada. Sério, foi 3 dias mais ou menos. E depois melhorou muito. Inclusive ele passou a dormir muito mais. Porque ele já sabia que não ia ser eu que ia levantar. Então ele começou a dormir mais horas. Ele não... Porque assim, o Ivan ele sempre dormiu pouco, né? 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 3. Mas chegou uma época, esse ano, que ele estava acordando de hora em hora. Ele meio que regrediu. Então isso me deixou exausta. E que me fez querer começar essa parte do desmame. Então na madrugada eu já não acordava mais, não dava mais peito na madrugada, porque era o pai que ia. Ele começou a dormir quase que a noite inteira, quando não dormia a noite inteira, e ponto pra ir, pra essa parte do desmame.
Então ele mamava antes de dormir e às vezes quando acordava. A gente já falava que ele estava grande para mamar, que ele já ia fazer 3 anos, que a mamãe estava cansada, que o leite já era pouco, mas ele ficava mais pela parte do afeto. E pela parte do afeto eu mantive, até porque eu queria fazer um desmame gentil, eu queria que ele se desmamasse. O que aconteceu foi que eu comecei a comer coisas com leite, para fazer um teste para saber como o corpo do Ivan reagiria. Algumas coisas com leite que eu comia não fazia mal para ele, então eu segui comendo. Só que outras eu acabei comendo e fez mal para ele, então eu tive que começar a cortar leite de novo. Assim, eu comecei a comer coisas e não deu nada. Só que outras eu comecei a comer e deu. Só que nessa que deu, acabou desencadeando uma alergia nele, respiratória, né? Então, Ivan teve que entrar com tratamento, com remédio. Foram 5 dias de tratamento. Só que nesses 5 dias ele não podia ter contato com leite, senão o tratamento ia ser perdido, ia ser de nada, né? O que aconteceu? Sentei com ele e falei assim, ó, filho, foi assim um dia, porque assim, foi um dia do nada, realmente foi no dia 23 de outubro, eu virei pra ele de manhã cedo, porque ele tava com ele já vinha com muita tosse com muco, e isso é um dos sintomas também da alergia, né? Quando a criança tem contato com coisas com leite, aumenta a secreção e poderia acabar desencadeando bronquite, problemas, né, pulmonares. Então a gente conversou, falei com a pediatra, só que ela, tipo assim, a pediatra não sabia da parte que eu estava comendo coisa com leite. Então eu decidi por mim mesmo virar e sentar e conversar com ele. Olha, ele só estava mamando pra dormir. Então, tipo, era uma vez só, tipo, foi diminuindo, foi gradativo. Então eu virei pra ele só, filho, essa noite você não vai mamar pra dormir. Ele, tá bom, mamãe. Porque no dia 23, quando ele acordou, ele tava com tanta tosse, tossiu tanto que chegou a vomitar o café da manhã. Naquele momento eu olhei e falei, não dá mais. Não dá mais. E meu leite estava fazendo mal pra ele, porque eu tava comendo coisa com leite, eu tava querendo comer coisa com leite, eu tava precisando, gente, tava muito magra, né? E aí eu falei assim, filho, essa noite você não vai mamar pra dormir. Eu falei, vamos começar com um dia de cada vez. Tá bom, mamãe. Por quê? Porque você tá com muita tosse, o meu leite tá fazendo mal, você tem que tomar remédio e esse remédio não vai funcionar enquanto estiver mamando. Ele, tá bom, entendeu? E funcionou. Naquela noite ele não chorou pra mamar. No dia seguinte, ele pediu, mas eu expliquei que ele estava com tosse, precisava acabar o remédio. Seguimos. No 4º dia foi a vez que ele meio que choramingou pedindo o peito. E aquilo me doeu muito, porque ele pediu um abraço. Então, assim, naquele primeiro dia, para dormir sem mamar, ele entendeu, mas ele ainda queria a mãe de alguma forma. E ele me pediu abraço. Então eu abraçava ele e a gente dormia abraçado. Quando ele dormiu a primeira vez, eu voltei pra cama e chorei. Chorei. Porque foi a primeira vez que eu passei o dia inteiro sem dar peito pro meu filho. E no dia seguinte, o negócio foi piorando, tá vendo? Não consigo ainda falar. O negócio foi piorando. Porque passou 24 horas, passaram 48 horas e ele dormia sem mamar. E eu voltava pra cama chorando. Porque eu sentia falta de dar peito pro meu filho. E ele não pediu. No 4º dia, ele me pediu um abraço pra dormir. Falou assim, mamãe, posso ver o seu pepeto? Ele chama de pepeto. Aí eu peguei a camisola e fiz assim. Ele olhou pra ele, seu pepeto é lindo. Só que ele não conseguiu completar a frase. Eu entendi, seu pepeto é lindo. Ele abaixou a cabeça no meu colo, choramingou e ficou quietinho. Como se ele estivesse entendendo que ele realmente não podia. Aquilo me doeu porque eu vi que ele queria, mas ele entendia que já estava na hora. Todo o processo assim de separação, de despedida, não é fácil. Durante os 6 primeiros dias eu chorei todo dia. Ele não. No 7º dia, aí no 6º dia, no 6º dia eu peguei e mandei mensagem pra minha irmã, falando como é que eu me sentia, por que ninguém me falou dessa parte de ter um luto. Porque eu vivi um luto, foi como se tivesse morrido alguma coisa ali. E morreu, né? Era o meu bebê estava se despedindo, ele não era mais o meu bebê.
A gente finalmente estava se desvinculando do que a gente viveu por 2 anos, 11 meses e 6 dias. E no 7º dia foi a primeira vez que ele chorou. Chorou, choramingou, esperneou. E eu expliquei, falei, filho, mas agora depois de uma semana você vai querer mamar? Eu quero. Aí eu abracei ele forte, falei, vamos dormir. E aí, gente, ele abraçou e ele entendeu. O chorinho, o esperneio dele não durou 5 minutos. Foi mais uma coisa pra me testar. Mas eu pensei assim, cara, eu vou ser burra se depois de tanto tempo, quase 3 anos, conseguir desmamar por uma semana e tentar voltar. Mesmo depois do processo do remédio, 7 dias o leite, eu já tava sem tomar coisa com leite. E eu fui vendo que ele tava bem. Ele tava dormindo melhor, ele dormiu a noite inteira, ele tava começando a dormir a noite inteira. Eu falei, gente, meu filho tá crescendo. Foi um desmame gentil, mas foi um desmame gentil também gradativo e conversado com ele de entender. Ele entendeu, às vezes ele não entende, como às vezes tem noite, principalmente manhã. Às vezes quando ele acorda meio desnorteado, a primeira coisa que ele pede é mamar. Aí eu faço ele acordar, voltar pra realidade, e aí ele, parei de mamar. Ele fala assim, parei de mamar. Tipo, nem ele entende porque que ele pede. Às vezes eu hábito do sono, até ele acostumar, gente, foram quase 3 anos. Mas a gente acabou substituindo essa parte do peito por outra coisa de afeto. Porque ele dormia mamando, abraçado comigo. Então ele passou a dormir só abraçado mesmo. Toda noite ele dorme abraçado comigo, aí eu saio da cama e volto pra minha. Segundo, Gibi me deixou meio emocionada, foi que na primeira noite que a gente ficou sem mamar, ele me pediu pra botar a música do Brilha, Brilha, Estrelinha. E eu fiquei assim, de que ele teve lembrado, porque quando ele tava com 9 meses, ele dormia ninando, peito, aquela coisa. E com 9 meses eu passei a botar ele na cama e ligava a música do Brilha, Brilha, Estrelinha. Ele mamava, depois virava pro lado com a musiquinha. Então ele lembrou que quando ele começou a dormir sem precisar de ser ninado, ou mamando, tinha uma musiquinha. E ele pediu essa musiquinha depois de tanto tempo, olha gente. Então eu botei o Brilha, Brilha, Estrelinha e ele começou a dormir. Ligava lá na playlist do YouTube e ele dormia. Então, até hoje, ele dorme assim. Eu deito abraçada com ele, eu boto a música do Brilha, Brilha, Estrelinha, ela vai tocando, vai acalmando ele e ele dorme. Então a gente vai fazendo substituições. Hoje a hora de dormir é muito mais fácil. Antigamente durava horas, às vezes eu ficava exausta. No dia seguinte eu acordava mais exausta ainda. E hoje é toda uma rotina e não pode quebrar. Você não pode trocar uma rotina sem fazer nada. Você tem que trocar uma rotina por outra. E educar ele aquela rotina. Aqui a educação da rotina foi essa. A gente deita abraçado ainda, não tem peito. Mas eu tô ali com ele e tem a musiquinha que vai acalmando e vai trazendo a hora do sono. E a gente passou. Fez 1 mês sem mamar. A gente tá seguindo aí. Eu já voltei a comer coisas com leite e foi isso que me deu mais forças. Eu estava muito ainda ligada nessa situação. Eu ainda não entendo que eu posso comer coisas com leite, né? Mas eu me apeguei àquela parte do vou poder comer o que eu sempre queria e não podia. Sabe? Enganando meu cérebro para não ficar triste, chorando, como agora. Eu enganei meu cérebro. Então a parte boa é voltar a comer o que eu quero. Tô dormindo agora finalmente 7, 8 horas por noite, porque eu não conseguia. E meu filho tá dormindo bem melhor, sabe? Então eu não faço mais cama compartilhada, ele dorme aqui no quarto quando a gente liga o ar-condicionado, mas ele dorme no colchãozinho dele ali no chão e dorme muito bem, eu vejo como ele dorme bem, então fez muito bem. Agora a transição de não mamar, gente, mais de tarde, de dia, sabe, essas coisas, foi com o tempo, tá? E vamos mamar sempre teve livre demanda, mesmo quando ele usava a chupeta era só para dormir, mas ele mamava até dormir, depois eu deixava a chupeta ali na madrugada, mas ele sempre continuou acordando pra mamar, então tipo, a chupeta durou pouco tempo da vida dele, durou um ano e 3 meses, não lembro, e usou chupeta acho que dos 4 meses até 1 ano e 8, uma coisa assim, não lembro. E depois ele entrou na escola, ele largou a chupeta, quando ele entrou na escola ele passou a não mamar mais de manhã, à tarde foi regredindo aos poucos, antes era pra dormir,
como ele passou a não dormir mais de tarde, não tinha mais como mamar de tarde. Então foi assim, foi tudo aos poucos e os processos de acordo com os sinais que meu filho deu. Não teve uma obrigação de idade, não teve uma obrigação, não tem um passo a passo, não tem um beabá. É de acordo com o que você observa no seu filho. Quando você se sente pronto, quando eu me senti pronta, foi quando eu virei para o Rodrigo e falei, você vai levantar de madrugada, eu não vou. E quando o Ivan às vezes dava a choramingadinha dele na madrugada querendo a mãe, eu ficava fria, coração gelado, e assim, olha, eu preciso dormir. Primeiro eu, agora eu preciso cuidar de mim. Então isso começou em agosto e a gente foi seguindo assim, foi muito aos poucos, até que de repente, por causa da tosse dele, porque alguma coisa que ele mamou, que eu tava com leite de vaca no peito, passou pra ele e eu me toquei de que não dava mais. O meu leite ia fazer mal pro meu filho, porque demora 7 dias pra sair, né, pra passar as coisas pra ele, mas no organismo em geral 30. E talvez isso melhore um pouco a alergia dele, porque agora ele não vai ter realmente nenhum tipo de traço. Nem por mim, né, nem pela alimentação dele, que é isenta de leite de vaca. Então aqui foi muito benéfico. E concluímos, gente, eu acho que eu até passei, né, que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda a amamentação no mínimo por 2 anos. 2 anos no mínimo de amamentação. A gente viu 2 anos por 11 meses e 6 dias. Meu filho cresceu, realmente ele já ia fazer 3 anos, né, ficava aquela coisa grandona mamando na mãe. Eu não tive a de despedida da mamada, mas sabe aquela coisa que a gente ia sentindo? E fui fazendo algumas fotos dias antes, como eu fazia no início, né, cheio de peitão, leite, aquela coisa. Eu fiz no final e parecia que eu tava sentindo, porque foi de repente, quer dizer, de repente, não foi um corte abrupto, mas foi assim uma coisa que eu olhei pra ele, percebi que já era a hora, conversei com ele, ele entendeu e não pediu. Ele foi pedindo 6, 7 dias depois. Mas eu acho que às vezes é por hábito, como é até hoje, que ele acorda e pede pra mamar e depois fica, ué, mas eu parei de mamar. E ele fica feliz, ele conta pra todo mundo, parei de mamar. Ele entende que ele cresceu também. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Foi assim, foi o desmame do Ivan. Aconteceu, acho que doeu muito mais em mim do que nele. Porque até hoje, pra falar, eu fico com a voz embargada. A dele foi só uma vez. E é isso. Vamos aí finalizar esse processo do desmame e que novas fases comecem. Eu peço desculpas aqui às vezes pela emoção. E é isso. Ficou alguma dúvida, bota sua pergunta aqui embaixo que eu vou tentar responder, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.